Ano de Copa do Mundo no Brasil e em pauta, claro, os direitos dos torcedores. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça Valberto Lira, que integra o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Procurador, quais as inovações que o Estatuto do Torcedor trouxe em relação à Lei 9.615 de 98, também conhecida como a Lei Pelé? Bem, na verdade, o Estatuto veio trazer uma série de responsabilidades, mas também de direitos, é lógico, tanto para o torcedor como para as equipes e também para as entidades que promovem e organizam os eventos, tanto a nível nacional, no caso a CBF, como a nível regional, no caso a federação de cada estado. Foi assegurado, primeiro, um processo de transparência, embora ele hoje não esteja totalmente sendo executado por parte das equipes, porque terão que dar publicidade a uma série de situações, de renda, de público. Tenha também o problema da federação organizadora do evento, que tem a obrigação de apresentar um planejamento, um plano de toda a realização do campeonato, e ao torcedor, que lhe é assegurado uma série de direitos, além desse de ter conhecimento total de tudo o que acontece, e há também a obrigatoriedade dele ter suas responsabilidades, e sendo penalizado muitas vezes. Eu sempre digo que o Estatuto veio estabelecer, sim, uma série de direitos, mas também uma série de obrigações para todos aqueles atores do futebol. As equipes que participam dos eventos, as entidades que organizam e o torcedor, que é o ator principal, que é aquele que mantém, digamos assim, financeiramente todas as equipes. Uma questão muito importante levantada no Estatuto é a segurança nos estádios. Qual é a avaliação que o senhor faz da situação dos estádios aqui na Paraíba? Nós vivemos uma situação totalmente diferente este ano. Por conta de uma determinação e de uma decisão do poder público, nós temos hoje em situações de intervenções na reestruturação, na reforma dos 4 estádios principais, que 3 são mantidos pelo governo do estado e 1 pela prefeitura de Souza. Então essas intervenções elas estão acontecendo e nós buscamos os órgãos de segurança e também o Ministério Público, além do CREA, que integram a Comissão Estadual. Nós buscamos, logicamente, a alternativa de não tolhermos o cidadão, o torcedor, de ir aos estádios, porque ele não tem nada a ver com toda essa situação, e também assegurar que as obras não sofressem qualquer problema de continuidade. Então, nós interditamos uma parte desses estádios e utilizamos a outra parte que pode receber o público. Tanto é assim que todos os estádios tiveram a sua redução de capacidade de torcedor para todos os jogos. E em algumas situações, até por conta da situação que nós vivemos hoje, nós teremos obrigatoriamente partidas em que só a torcida do clube, do local, é que vai ter acesso ao estádio. Essa situação, segundo alguns dirigentes de clubes, gerou certo prejuízo financeiro. Na sua opinião, até que ponto a questão financeira dos clubes deve se sobrepor à segurança dos torcedores? Em momento algum. Eu sempre digo que nós temos 3 atores nesse processo e que, infelizmente, todas as suas intenções são divergentes, nenhum é convergente. Nós temos a comissão, que a preocupação maior é oferecer o máximo de segurança ao torcedor que vai ao estádio. Nós temos os clubes que para eles só interessam, na verdade, o faturamento. O máximo de ingresso, e tanto é assim que buscam sempre modificar a capacidade que é determinada não pelo Ministério Público, mas pelos órgãos técnicos, que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, eles têm itens que são levados em consideração para dizer a capacidade dos estádios. E a federação, que só fatura em cima da realização do campeonato, porque cada partida que se realiza, logicamente a federação tem suas taxas. Então são 2 que cuidam de faturamento e 1 que cuida do item mais importante, que é a segurança dos torcedores. Isso não pode gerar alguma penalidade contra os organizadores? Pode sim. Nós nos ressentimos, infelizmente, aqui da instalação do juizado do torcedor, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha recomendado que os tribunais de justiça de todos os estados
instituem, criem o juizado dos torcedores. Infelizmente aqui na Paraíba nós não alcançamos isso, porque são situações em que é o próprio juizado o juiz que vai decidir essas situações. Por outro lado, tem a parte do Tribunal de Justiça Desportiva, que muitas e muitas vezes nós sabemos que as suas decisões não são tão coerentes. Nós temos situações em que determinada equipe que promoveu alguma infração ao estatuto do torcedor, ela é penalizada hipoteticamente em R$10 e, vamos dizer, um árbitro que pode, por algum momento, ter cometido também a infração, ele sofre uma penalidade que nunca, ele trabalhando o ano todo, não vai ser possível pagar essa sua penalidade financeira. Infelizmente, nós estamos vivendo uma realidade, é que todos os tribunais de justiça desportiva do Brasil todo estão a sofrer um descrédito, tanto é assim que o próprio Tribunal de Justiça Desportiva da CBF, ele está sob investigação do Ministério Público de São Paulo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, além de uma série de documentos que nós, por conta do que aconteceu, remetemos aos colegas desses estados para que eles amealhem mais provas, não é, contra a situação que hoje se encontra o Tribunal de Justiça Desportiva da CBF. Falando em descrédito, este ano, quando acontece a Copa do Mundo no Brasil, nós tivemos a promulgação da Lei da Copa, que entrou em conflito com o Estatuto do Torcedor, ao permitir a comercialização de bebidas alcoólicas nos estádios. Como o senhor vê isso? Me utilizando de um jargão que um apresentador de televisão lá do sul do país dizia, é uma vergonha. É vergonhoso que o país se submeta, mas infelizmente é o poderio econômico quem domina a Copa do Mundo. O Brasil está numa situação simplesmente inacreditável. Gastando muito, né? A realização da Copa ela já começou errada no seu nascedor. Que uma lei que permite que esses gastos sejam feitos sem licitação, fugindo a todos os parâmetros. E daí a gente já sabe o que acontece no país. Nós temos, por outro lado, a submissão a um regramento do poder econômico, porque o grande patrocinador da Copa do Mundo é uma indústria de cerveja multinacional e a FIFA se submete a isso. E exige que os países também se submetam. Então nós vivemos essa situação. O menor mal é que a lei é específica para o período de realização da Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, graças a Deus essa lei deixa de ter vigência e nós voltamos à nossa situação de combate à violência e o álcool nos estádios é um dos fatores que mais contribui para essa violência. Além do álcool, quais são os outros fatores que colaboram para a violência nos estádios? A falta de conscientização e de responsabilidade das torcidas organizadas, que elas não têm ainda um domínio sobre os seus associados. Então, não é admissível que ainda hoje torcedores vestindo uma camisa de uma torcida organizada tentem entrar no estádio com rojões, com todo um instrumental que pode se transformar numa arma. Então, há essa facilidade e, repito, falta o compromisso e a responsabilidade das torcidas organizadas para esse setor. Por outro lado, nós temos também uma situação que sempre nos batemos, mas infelizmente a nossa voz não encontra eco, nem receptividade. Nós precisamos acabar com essa, uma verdadeira promiscuidade que existe. Equipes, diretorias de clubes que patrocinam gratuitamente o ingresso para torcidas organizadas. E o que nós vemos é que muitas vezes, por conta disso, eles mesmos pagam um preço alto, porque as torcidas praticam algum ato de vandalismo, de violência, e quem vai ser penalizado é o clube. É necessário que se acabe também com esse costume que hoje tem no Brasil, que nós, com certeza, nós diminuiríamos em alguns itens a violência nos nossos estádios. Para finalizar, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que o Ministério Público da Paraíba tem feito para garantir o cumprimento do Estatuto do Torcedor. O Ministério Público não é a entidade só. Todos os seus parceiros, eu sempre digo que é um trabalho de parceria. É o Ministério Público, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o CREA. Encontramos também, em alguns momentos, uma receptividade por parte das secretarias que cuidam dos estádios, e também da federação em alguns momentos, mas nós nos deparamos ainda com uma situação ambígua. Se pensa só no faturamento, como já disse anteriormente, e
a preocupação com o bem-estar do torcedor, com a sua segurança é mínima. E esse tem sido o grande foco, isso tem sido a grande preocupação que nós temos com o Ministério Público. Por outro lado, há uma penalização também, e isso nós estamos tentando corrigir, e deveremos realizar uma reunião ainda no decorrer dessa semana, porque por conta de a não realização de algumas partidas do campeonato, teve semana que aconteceu o jogo numa segunda, numa terça, numa quarta, numa quinta e numa sexta. Aí no sábado e no domingo já é comum haver partida de futebol. E aí, os órgãos de segurança vão viver única e exclusivamente em função da realização de jogos nos estádios? Isso é inadmissível. E por conta disso é que nós estaremos realizando essa reunião para nós racionalmente operacionalizarmos a realização do campeonato, mas também assegurar que os órgãos de segurança tenham as suas funções primárias, que é cuidar da população e não cuidar só de evento esportivo. Ok, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.